O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha também em casa através das nossas redes sociais, nós temos a alegria de nos reunirmos nessa tarde de domingo para celebrar o dia do Senhor, para nos alimentar da palavra e da Eucaristia, nesse dia em que nós também fazemos memória à vida de São Francisco de Assis, esse grande homem que viveu plenamente essa palavra que nós escutamos e que entendeu de fato qual era a sua missão no mundo, entendeu que de fato Deus o chamava para produzir frutos. E é exatamente sobre esse produzir frutos que a palavra de Deus nos fala nesse domingo. Os textos que foram proclamados para nós nos coloca diante dessa realidade, o entendimento de qual é nossa missão mesmo no mundo. Qual é a nossa missão no mundo? Nós viemos a esse mundo para quê? Aí a palavra de Deus vai nos dizer de maneira tão clara que nós viemos aqui para produzir frutos. A nossa missão nesse mundo é produzir frutos, é trabalhar a nossa consciência para corresponder àquilo que Deus espera de nós. Deus quer que nós demos bons frutos. E para isso, nós precisamos dar passos muito concretos na construção da nossa relação com Ele. A primeira ideia que a palavra hoje nos traz é, de fato, provocar-nos dentro dessa perspectiva. O entendimento de qual é, de fato, a minha missão neste mundo.
É esse entendimento que a palavra inicialmente nos provoca, é saber por que eu estou aqui, qual é minha função nesse mundo. Eu não sou mais um em meio à multidão. Não, todos nós somos chamados a produzir frutos, e para produzir frutos é preciso que nós nos esforcemos para isso. É necessário que nós trabalhemos o nosso coração. É importante, né, vincular o nosso coração ao coração de Deus. É essa consciência de que esses frutos, eles vão aparecendo à medida em que nós vamos crescendo na nossa relação de amizade com Deus. Quando nós escutamos hoje a primeira leitura, o profeta Isaías fala sobre isso. Na verdade, o profeta Isaías nos provoca hoje perguntando: o que eu poderia fazer com minha vinha para que ela produzisse mais frutos? O que eu posso fazer para que minha vida ela dê de fato os frutos que Deus quer? O que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar para que os frutos apareçam em nossa vida? E aí a palavra vai nos ajudando a entender que esses frutos eles vão nascendo à medida em que nós geramos a nossa consciência na consciência de Deus. Trazer para nós os valores do coração de Deus, os valores do reino, é trazer para dentro de nós os sentimentos de Cristo. E aí nós vamos entender de fato que essa grande missão de produzir frutos é dada a todos nós, não apenas a alguns de maneira particular, mas a todos nós. E é importante que ao escutarmos essa palavra, nós tenhamos a coragem de olhar e nos perguntar de fato: será que nós estamos dando esses frutos? Será que eu estou produzindo frutos na minha vida? Será que os frutos eles são bons? Porque pode ser que uma árvore consiga até dar frutos, mas os frutos não são bons, são frutos amargos. O profeta fala hoje: chegou o tempo da vinha produzir uvas, mas ela produziu uvas amargas e não uvas doces. Então a perspectiva é entender que nós viemos para dar frutos. E frutos o quê? Frutos bons. Nós viemos para produzir frutos e frutos bons. Então eu sou capaz de olhar para a minha história de vida e perceber se realmente esses frutos que aparecem em mim são frutos bons. A palavra hoje nos ajuda exatamente a fazer isso, a olhar para nós, para a nossa história e perceber o que é que falta ainda para que eu de fato venha a produzir esses frutos. O que é que me falta para que de fato eu tenha clareza de que eu sou chamado a produzir frutos. E aí, meus queridos filhos e filhas, dar passos concretos para que isso aconteça. Para que uma árvore ela dê frutos, ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser bem cuidada. Por isso que Jesus usa muito a imagem da árvore para falar do ser humano, para tratar os processos de desenvolvimento da consciência humana. Jesus usa muito a imagem da árvore. Ela vai aparecer em vários momentos das pregações de Jesus, porque é uma imagem que fala muito para nós. Assim como a árvore que precisa ser cuidada para poder dar frutos, assim somos nós. Nós precisamos cuidar, e esse cuidado é um olhar atencioso para a nossa vida. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou plantando dentro de mim? Porque os frutos eles virão a partir dessa consciência. Eu preciso entender o que é que eu estou plantando dentro de mim, de que maneira eu estou cuidando dessa árvore que eu sou, porque pode correr o risco de chegar o tempo de dar frutos e eu olhar para a minha árvore e não perceber fruto algum, e isso é completamente frustrante. O homem entra numa crise existencial exatamente quando ele olha para a sua história e percebe que há uma ausência de frutos. E por que há ausência desses frutos? De quem é a culpa disso? A culpa é nossa, quando nós não prestamos bem atenção na nossa vida, quando nós não damos atenção à nossa vida.
né? E Jesus, ele fala hoje, as leituras falam da vinha, né? De uma maneira muito mais complexa. Mas a beleza, e é importante que a gente entenda que a beleza da vinha depende da particularidade de cada planta que ali está. A beleza do jardim, quando a gente olha para a coletividade, né, de um jardim, a gente vai perceber a beleza. Mas essa beleza é também a harmonia da individualidade de cada planta que ali está plantada. Então, para que a gente possa dar frutos nessa grande vinha que é o mundo, a gente precisa primeiro cuidar da particularidade da árvore que eu sou. Eu preciso cuidar dessa particularidade da árvore que eu sou. Então eu preciso trabalhar em mim todos os processos que podem atrapalhar desta árvore dar frutos. E se a gente tiver sabedoria para fazer isso, nós vamos fazer com maior tranquilidade. Nós vamos acertar na vida. O grande problema é que nos falta essa consciência, esse entendimento mesmo, né, de por que eu estou aqui, qual é a minha função nesse mundo. Muitas vezes nós passamos despercebidos por isso e acabamos fazendo da nossa vida o que nós bem entendemos. Nós não cuidamos dessa árvore, e uma árvore que não é cuidada, ela vai sofrer as consequências desse não cuidar. Então, quando eu me vejo dentro dessa realidade, eu vou entendendo o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha condição de vida. A leitura de hoje do profeta Isaías fala exatamente o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz. Olha que pergunta importante para nós. O que é que eu poderia fazer por minha vida e eu não fiz? O que é que eu poderia fazer, ou o que eu posso fazer para mudar algumas realidades da minha vida e eu não estou fazendo? É importante a gente entrar dentro desta reflexão. O que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu poderia ter feito a mais pela minha vinha e eu não fiz? Porque eu contava com uvas de verdades, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pergunta o autor da primeira leitura de hoje. Então, o direcionamento de Deus para nós, nesta tarde de domingo, é essa. É ter a coragem de me perguntar, o que é que eu poderia ter feito? Ou, atualizando, o que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade da minha vinha? O que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade da minha vida? E essa pergunta é muito decisiva, porque aí a gente vai, né, entendendo o que de fato precisa ser mudado. Quando eu tenho a coragem de me perguntar o que preciso mudar, ao mesmo tempo eu identifico as raízes que estão atrapalhando o processo do meu crescimento como pessoa. Quando eu tenho a coragem de me perguntar sobre essa realidade, o que eu posso fazer para mudar, eu estou dando uma oportunidade de melhorar a minha vida. Porque o Senhor quer que nós vivamos com qualidade. Então eu não posso fazer da minha vida o que eu quero, porque senão os frutos não vão aparecer. Eu não posso largar a minha vida. Não, eu tenho que olhar e ter sabedoria para conduzi-la. E a gente precisa fazer isso pelo bem da coletividade. Aí a beleza da vinha só vai aparecer se as árvores que compõem essa vinha, elas estiverem íntegras. Imagine uma vinha toda seca, que não tem beleza, que não exala nada, que não produz uvas alguma. Ela perde a função para a qual ela veio. Então, quando eu olho para a minha vida e eu quero viver sem ter cuidado, sem ter um olhar de atenção para com ela, eu vou também prejudicar toda a coletividade. Todas as frustrações e todas as experiências de dores que o mundo enfrenta é fruto das nossas particularidades também.
Se nós olhamos para o mundo como essa grande vinha e nós começamos a perceber todo o desgaste dessa vinha, nós olhamos para o nosso planeta, que é essa grande vinha, e a gente começa a perceber tanta destruição. De quem é a culpa? A culpa é da nossa particularidade, porque nós não estamos cuidando. Se eu não cuido da árvore que eu sou, imagine cuidar das outras árvores. Se eu não tenho atenção à árvore que eu sou, imagine que atenção eu vou ter para as outras árvores. Quando a gente desaprende de cuidar da gente, nós também desaprendemos de cuidar do outro. E é por isso que a gente enfrenta tantas situações complicadas no mundo, porque nós desaprendemos a cuidar de nós. O mundo vai ser cuidado à medida em que nós aprendermos a cuidar de nós. Quem aprende a cuidar de si, aprende também a cuidar do outro. Olhar para essa grande vinha que é o nosso planeta. Hoje a palavra, ela nos permite entrar dentro dessa realidade. A gente olha para a nossa relação, o nível da nossa relação dentro dessa grande vinha que é o planeta. Nós vamos perceber que é uma relação desgastada, que é uma relação de sofrimento. A gente olha para o mundo onde nós poderíamos ter qualidade de vida e nós acabamos construindo tantas desigualdades em torno de nós. Nós vamos destruindo a vinha porque nós aprendemos a destruir a nós mesmos. Quando a gente se autodestrói, a gente destrói o outro. Quando a gente seca a árvore que eu sou, eu também vou secar a árvore do outro. A gente precisa aprender que a coletividade é fruto também da individualidade. Não do individualismo, é outra coisa. Estou falando da individualidade, da particularidade, dessa virtude, que é a individualidade, o cuidado que eu tenho. Então, nós vamos aprender a cuidar de nós para aprender a cuidar do outro. E aí os frutos vão aparecendo, à medida em que nós aprendemos a fazer esse processo. E aí eu vou identificando esses frutos que a minha árvore precisa dar. O que é preciso fazer para que eles sejam reais em mim. Aí é um segundo passo que a gente dá. E isso só pode ser feito na particularidade de cada um. Sou eu que olho para mim e percebo o que é que precisa ser mudado. E aí eu tomo a decisão de mudar. Eu tomo a decisão, de tornar isso novo. Eu olho e percebo, os frutos não chegaram por quê? Porque eu ainda estou fechado no meu orgulho. E o orgulho impede da árvore dar frutos. Porque eu estou preso na minha medíocre consciência. Eu olho o mundo muito limitado e isso impede que eu dê frutos. Eu ainda estou muito dominado pelas maldades dentro de mim e isso impede, isso seca completamente a nossa árvore. Eu não tenho docilidade, eu não sou generoso, eu tenho dificuldades de trabalhar as virtudes em mim, a virtude do amor, da caridade, da misericórdia. Isso impede da árvore dar frutos. Eu percebo que dentro de mim há muitos venenos que eu fui deixando entrar. Isso seca e impossibilita a fertilidade da planta que eu sou, da árvore que eu sou. Então precisa ter a coragem de olhar para dentro de mim e perceber o que é que está atrapalhando, o que é que está me impedindo de dar frutos. Se Deus quer que eu dê fruto e eu não estou dando fruto, por que eu não estou dando fruto? Eu preciso ter a coragem de me perguntar sobre isso. É consequência de quem? De quem é a culpa de eu não dar frutos? Minha mesmo. Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades para ninguém. Se hoje eu não consigo dar frutos, é porque o processo que eu fiz foi errado. O processo que eu fiz foi errado. Se eu olho para a minha vida e percebo que eu não consigo
Eu não consigo decolar em nada, as coisas não acontecem, eu rodo em círculos, eu não consigo construir nada, eu sou muito inseguro, eu começo e não termino, há uma instabilidade muito grande, eu vou, mas nunca consigo terminar as coisas. Isso tem um motivo, isso é fruto do não olhar que eu devia ter para a minha própria vida, e acabei fazendo escolhas por terras erradas. Quando a gente joga a semente em terra ruim, ela não consegue crescer, ela não consegue dar frutos. A terra precisa ser boa para a árvore crescer. Então, se pergunte, e a palavra hoje, ela nos ajuda a termos a coragem de olhar e perguntar: o que é que está tornando essa terra ruim dentro de mim? Vamos tirar de nós o que é ruim para poder essa árvore crescer. Para poder essa árvore crescer. E quando a gente escuta essa palavra, Deus não está querendo olhar para nós e apontar o dedo e condenar, não. Ele está nos dando uma chance de olhar para dentro de nós e nos perceber em que eu preciso melhorar. Isso aqui é a misericórdia de Deus. Quando Ele nos faz esses questionamentos, é porque Ele não quer condenar, Ele quer amar. E Ele quer que nós mudemos mesmo de vida. Olha o que acontece hoje nas leituras que foram proclamadas, na liturgia da palavra. A vinha cresceu, chegou o tempo de dar frutos e ela não deu. Então o que foi que os empregados fizeram? Nós vamos cavar, nós vamos fazer um lagar, nós vamos jogar aqui adubo para impulsionar a árvore dar frutos. Em uma outra passagem, essa palavra vai aparecer exatamente assim: chegou o tempo de dar frutos, não deu, e o proprietário disse: então vou cortar essa árvore e jogar no fogo. E o empregado disse: não, vamos tentar mais. Eu vou cavar em torno dela, eu vou jogar adubo, eu vou jogar mais água, a gente vai poldar os galhos, e aí se ela não der frutos, a gente corta e joga no mato. É assim que Deus nos trata. O que Ele está fazendo hoje é tentando nos fazer entender que é para dar frutos. Você não nasceu para ser uma árvore infrutífera. Você não nasceu para ser uma árvore infértil. Você nasceu para produzir frutos. Entenda isso. Coloque isso na sua cabeça. Guarde isso no seu coração. Você veio para produzir frutos. Agora, se você percebe que não está dando frutos, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, porque você não é uma árvore estéril, você não é uma árvore infértil, não, você nasceu para dar frutos. Padre, mas eu não estou conseguindo dar frutos. Tem alguma coisa errada aí. Então precisa identificar o que é que está errado, o que é que precisa fazer. Aí a palavra diz: vamos cavar um lagar, vamos trabalhar bem em torno dela, e aí vamos dar possibilidades para que ela volte a dar frutos. Quem trabalha na agricultura sabe muito bem disso. Sabe que quando a árvore, alguém que trabalha na agricultura sabe, quando chega o tempo da árvore dar frutos e ela não dá, ele precisa mexer com essa árvore. Tem alguma coisa que está incomodando, tem alguma coisa que não está favorável, né, em torno dessa árvore. Então ele começa a poldar, ele começa a cavar, ele começa a jogar adubo. É isso que precisa fazer, é isso que eu preciso fazer com a minha vida. Se eu perceber que hoje eu não estou dando frutos, então tem alguma coisa errada, eu preciso perceber. Agora, quando eu perceber, eu tenho que ter a coragem de jogar fora isso. Eu tenho que ter a coragem de jogar fora, porque senão eu vou passar a minha vida toda sem produzir frutos e ainda querendo transferir a culpa para os outros. Se eu não conseguir dar frutos, a culpa não vai ser dos outros, a culpa não vai ser de Deus, a culpa vai ser minha mesma, que não me dei oportunidade para isso. Então hoje a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração e nos faz esse grande questionamento: eu estou dando frutos? Se não estiver dando frutos, eu preciso olhar melhor o nível da minha vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.
everything.